E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito, do aborto, um assunto bem delicado, da nossa fé católica, muito polêmico, para se falar. Quando chega essa época época de eleição, de ano eleitoral, esse assunto se torna mais aparente, Ele fica por um tempo meio escondido. Quando é época de eleição, ele surge mais. Quero deixar bem claro, que eu sou totalmente contra, o aborto. Eu sou a favor daquilo que a igreja ensina. Entende? Eu sou a favor daquilo que a igreja ensina. Então o aborto é totalmente ilegal, e imoral perante a lei de Deus. E quando chega esse tempo de política, de ano eleitoral, a gente vê muitas pessoas se utilizando, às vezes, dessa coisa tão séria, da coisa tão séria que é a questão do aborto, se utilizando disso, às vezes, para favorecer, às vezes, um político, para favorecer determinados políticos. E eu vejo assim, que é um assunto tão sério que ele poderia ser debatido, fora da política. Vamos deixar a política de lado e debater a questão do aborto fora da política. Porque muitas pessoas não sabem o que estão dizendo, Eu vejo claramente que tem pessoas que não sabem o que estão dizendo. Não sabem nem o que é aborto. Às vezes não sabem. Acho que aborto é só o aborto só. Só que o aborto, ele é um método, para o controle da natalidade. Ele é um dos métodos. Então ele não é a única coisa a ser combatida. Ele não é a única coisa que a igreja proíbe, Mas as pessoas usam, olha, fulano é a favor do aborto, olha, fulano é contra o aborto. E as outras coisas, e essas pessoas não conhecem, as outras coisas que a igreja também é contra, que são métodos de controle, da natalidade. São métodos, que os pais, que o mundo, utiliza aí para não terem seus filhos. O aborto é um deles. Então, quando fala do aborto, eu vejo que pessoas, faz vista grossa, vira as costas para o ensinamento da igreja completo. Não fala tudo. O que é o aborto? Desde a sua concepção, a igreja proíbe ali, desde do início ali da gravidez, que a igreja e a ciência atesta, que ali já é uma criatura humana, já é uma pessoa, Então ali já existe uma vida. Porém, existem outras instâncias também, outras instâncias, outros métodos de controle da natalidade. Existem outros métodos também que não é debatido, não é conversado. E seria bom essas pessoas que tratam esse assunto colocar sempre um assunto da maneira mais completa para a população entender, porque eu vejo que falta conhecimento, falta a igreja, padres, falta professores, falta pessoas falarem sobre essa questão da natalidade. Porque quando fala do aborto, que nem eu venho falando, fala do aborto numa questão política, para defender um político. E a gente deveria falar do aborto não para defender um político, mas para defender a vida. Para defender a vida. E o aborto, como método de controle da natalidade, ele é um método. Mas o método mais utilizado, para o controle da natalidade é a contracepção. Ou seja, é a cirurgia para se tornar infértil, É aquelas cirurgias que se faz no homem ou na mulher para o tornar infértil. Ou seja, e essa cirurgia, na grande maioria das vezes, elas são irreversíveis. Elas são irreversíveis.
Então a pessoa se torna inapto, né? A pessoa se torna estéril, se fecha para a vida completamente. E isso, essas pessoas que é contra o aborto, que eu também sou, muitas vezes fazem um vídeo e não fala sobre esse assunto. Por quê? Porque fala de um lado político. E como eu não tenho um lado político, eu tenho que ensinar aquilo que a igreja ensina por completo, né? Porque o método da contracepção é o método mais usado no mundo. Ele é mais usado no mundo para o controle da natalidade. E isso a gente não vê ninguém falar, né? Quase ninguém fala. Algo bem escondido da sociedade, que é, né, esse ato de se tornar estéril, fazer uma cirurgia para impossibilitar, né, o nascimento de seus filhos. Muitos pais fazem isso. E acontece, né, que os anticoncepcionais, em sua grande maioria, são abortivos. E porque são abortivos, também deve ser combatido, deve ser também denunciado. Essa modalidade moderna de hoje, nessa mentalidade moderna de hoje, há casais que casam-se na igreja, porém não querem ter filhos. E eu vejo, né, muitos casais desses, né, às vezes, pregando contra o aborto. Tudo bem, tem que pregar contra o aborto. Repito, eu sou extremamente contra o aborto. Mas um casal que casa na igreja, né, que nem diz o professor Felipe Aquino, né, e não quer ter seus filhos, esse casamento é nulo. Ou seja, não deixa também de estar abortando uma vida. Está impedindo que uma vida surja no mundo. Não é verdade? Às vezes o casal no mal, né, tem um filho só e não quer ter mais filhos, porque quer ter carreira, porque não quer estragar o corpo, né? A família de hoje é assim. Ou não tem nenhum filho, aí adota um cachorro. Ou tem só um filho e pronto, se fecha para a vida. E às vezes, aí fica agora na época de política, pregando política. Porque se fosse para pregar a vida, pregando política, eu digo assim, fica aí, né, dizendo, fulano é contra o aborto e tal. Ué, mas se você, de certa maneira, você, né, casado aí, que não quer ter filho, você também é a favor do aborto. Você está abortando uma vida, né, no seu casamento. Às vezes você tem um filho só, né, e tem possibilidade, tem saúde, capacidade de ter mais um filho, e não tem. Então você está dizendo que é contra o aborto, mas na realidade não, você é a favor do aborto, porque você não está deixando seus filhos nascer, né? Porque o casal é assim, ou não tem nenhum filho, ou no máximo um. Então o que a igreja ensina é que isso também é uma forma de aborto, né? A pílula do dia seguinte é abortiva. Certos aparelhos, né, que as mulheres, algumas, né, mulheres, né, colocam para impedir a gravidez, né, são abortivos, né? Tem bastante aparelhos, né? Tem essa questão que é usada, que é abortivo, e a pessoa sabe e vira as costas, faz vista grossa, né, para aquilo. E quando é na época da eleição, para defender seu político, diz que é contra o aborto. Quando na verdade, na própria vida, também está abortando seus filhos. Casais novos que não querem mais ter filhos. Então, como disse o professor Felipe Aquino, né? Então, esse casamento sem filho, eu estou dizendo porque eu vi alguém perguntar isso no programa do professor Felipe Aquino, perguntar, um casal novo que casou, que não quer ter filhos, simplesmente não quer ter filho. O professor Felipe disse, olha, se você não quer ter filho, então seu casamento é nulo, porque você casou com esses dois propósitos, né? O propósito de procriar e o propósito de unidade, né? É a união dos esposos, mas também é a cooperação, né, com Deus no ato de criação. Então, se a pessoa não quer ter nenhum filho, a pessoa também está abortando, né? É um abortista. Não deixa de não ser um abortista. Então não adianta vir na hora da política e dizer que é contra o aborto. Porque se na própria vida você está mostrando que você é o contrário, você é realmente um abortista. Você está abortando as vidas, né, que Deus pode trazer aí do seu casamento, né? Então quer dizer que tratar do assunto do aborto
ele é bem complicado. Ele não é que nem as pessoas pensam, né? Todo mundo, porque tá no momento de política, todo mundo acha bom falar. Fulano é a favor do aborto, fulano é contra o aborto. E a gente vê claramente pelas pessoas que elas não sabem o que estão dizendo. Porque elas próprias estão abortando no seu casamento, né? As vidas que Deus que Deus pede, né? Então muitos casais de novo, nessa época de ano eleitoral, fazendo campanha aí para determinado político. E eu repito, né? E fazer a campanha contra o aborto é bem-vindo, é bem-vindo. Agora, envolver política nisso é que eu acho errado. Eu acho errado. Porque quando envolve política, você esquece de dizer que os anticoncepcionais são abortivos. Aí cai muita gente, né? A contracepção, né? A cirurgia para tornar a pessoa infértil, né? Fechada a pessoa, né? Para sempre, para a vida. Ou seja, a pessoa se abortou, né? De um certo modo, a pessoa abortou a possibilidade, né? De certo modo, a pessoa abortou a possibilidade da vida, né? Que fechou para a vida. E isso a igreja fala que isso é extremamente proibido pela igreja, né? Essas cirurgias, né? Com esse fim, né? Repito, né? Com esse fim único de se tornar infértil, né? O homem ou a mulher, sem nenhum motivo, né? Quando é motivo de saúde, né? A igreja entende, mas tem pessoas que fazem isso unicamente para não ter filhos, faz esse tipo de cirurgias para se tornar infértil. Então essas pessoas, não adianta ela vir agora em ano eleitoral ficar aí fazendo campanha, né, pró ou contra a determinado político, porque a pessoa própria mesmo que divulga, né, esses vídeos, que divulga essas coisas, elas mesmas também são abortistas, né, e muitas vezes não sabem, mas é isso aí. Mas a igreja fala de um modo mais amplo, né, que o aborto é uma questão muito séria, né? O controle da natalidade é uma questão muito séria, e o aborto é um método, né, usado terrível, mas que também, né, a contracepção também é um método terrível que fecha a pessoa para a vida, né? Os anticoncepcionais abortistas, né, a pílula do dia seguinte, muitos aparelhos, né, que são abortistas. Então é bom a gente refletir sobre isso. Compartilhe nesse vídeo aí com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.